Você tentou... Eu nunca mais consegui vender churros depois daquilo. Nem na mesma praça, nem em lugar nenhum. Todo mundo acha que eu fiz alguma coisa. Ninguém fala, mas eu sinto. O jeito que me olham, o jeito que cochicham quando passo. E o pior é que eu só tentei ajudar. Eu vendia churros num carrinho vermelho ali perto de uma escola em Sorocaba. Fazia isso há uns 5 anos. Trabalhava certinho, todo dia, das 2 da tarde até umas 7:30 da noite. O ponto era bom. A criançada saía da aula e vinha direto para o carrinho. Tinha os que compravam todo dia e eu já até sabia o pedido de cor. Chocolate para o Lucas, doce de leite para a Sofia. Era uma alegria ver eles ali. Eu sempre gostei de criança, sabe? Era o que me animava no meio do calor e da correria. Mas tudo começou a mudar numas 2 semanas antes das férias. Apareceu um homem diferente por lá. Bem arrumado, óculos escuros, cabelo liso, carro branco parado na esquina. Ele ficava encostado olhando as crianças saírem. No começo achei que era pai de algum aluno, só que nunca vi ele buscar ninguém. Ele só ficava ali. Às vezes comprava churros, comia um pedaço e jogava fora. E isso, todo dia. No 3º dia, percebi uma coisa que me deixou incomodado. Ele começou a chamar uns meninos, dava dinheiro, dizia para comprar churros para eles 2. Uma vez, deu R$20 para um menino de 10 anos. Compra o que quiser e traz um para mim também. Daí eu fiquei olhando. O menino voltou, entregou os churros, ele agradeceu, sorriu e deu mais dinheiro. Aí me veio aquele arrepio. Mas pensei, vai ver, é só um cara querendo agradar. No outro dia fez o mesmo, só que dessa vez chamou uma menina e ficou conversando com ela. Eu não ouvi o que ele dizia, mas o jeito não me desceu. Eu sou pai, tenho 2 filhas crescidas. Eu conheço o olhar de homem que não presta. Naquele dia, eu fui para casa com a cabeça cheia. Fiquei pensando se eu estava exagerando, mas no fundo eu já sabia que não. Passei a reparar nele todo dia. E quanto mais eu olhava, mais estranho ficava. Ele chegava sempre uns 20 minutos antes da saída. Ficava mexendo no celular, olhando para o portão da escola. Quando as crianças começavam a sair, guardava o telefone no bolso e se aproximava do carrinho. Começou a ser gentil comigo também. Dizia que eu fazia o melhor churros da cidade. Perguntava quanto eu tirava por dia. Tentava puxar papo, mas eu só respondia o básico. Eu não confiava. Um dia, ele encostou no carrinho e disse: "Posso pagar para umas crianças? Gosto de ver elas felizes." Aí, eu olhei bem para a cara dele e falei: "Se quiser pagar, paga para todo mundo, mas não escolhe só umas." Ele ficou quieto, depois riu, meio sem graça, e foi embora. No outro dia, ele voltou, e eu senti que o clima tinha mudado. Ele me olhou de um jeito pesado, como quem guarda raiva. Durante a tarde, percebi uma viatura parada mais longe, policiais conversando com alguém. Não liguei muito, mas à noite, quando cheguei em casa, vi no noticiário: homem é procurado por abordar crianças na saída de escola em Sorocaba. A foto era ele, o mesmo cara. Fiquei gelado. No outro dia, eu fui vender mesmo assim. O ponto era meu sustento. A praça estava cheia de gente, jornalista, polícia. As mães estavam revoltadas. Diziam que tinha sumido uma menina de 9 anos. A escola suspendeu as aulas por segurança. E adivinha quem começaram a olhar diferente? Eu. Porque eu estava sempre ali. Porque o homem comprava no meu carrinho. Porque nas câmeras eu aparecia perto dele várias vezes. No final da tarde, 2 policiais me chamaram. Perguntaram há quanto tempo eu conhecia o cara. Expliquei tudo, que ele só comprava churros, que eu nunca tinha visto ele com nenhuma criança fora dali. Mas eles não acreditaram muito. Anotaram meu nome, levaram cópia dos meus documentos. No outro dia, voltou o jornal na praça. E o repórter dizia: o homem vendia churros a poucos metros de onde o suspeito agia. Nem falaram meu nome,
mas mostraram o carrinho. E pronto, bastou isso. Cliente nenhum voltou. As mães atravessavam a rua quando me viam. Uma mulher gritou: "É cúmplice!" Eu tentei explicar, tentei conversar, mas ninguém queria ouvir. A menina desaparecida foi encontrada 2 dias depois. Estava viva, graças a Deus. Mas o homem sumiu. E o boato era que ele morava ali perto, que tinha comprado churros comigo antes de fugir. Eu fiquei sendo o amigo do doente. E aí veio o pior. Numa noite de sábado, eu estava desmontando o carrinho. Era umas 10 da noite. Estava cansado, meio tonto de tanto pensar. Um grupo de moleques passou rindo. Ouvi um deles dizer: "É esse aí, o tarado da praça." Fingi que não ouvi. 5 minutos depois, senti cheiro de gasolina. Quando olhei para trás, já estavam jogando fogo. Eu só consegui correr. O carrinho que eu levei anos para montar queimou inteiro. Ninguém fez nada, ninguém chamou socorro. Eu fiquei ali vendo as chamas subirem e jurava que ouvia gente rindo. No outro dia, fui na delegacia. Registrei ocorrência. Mostrei as mensagens que eu tinha mandado para a polícia antes, quando tentei alertar sobre o homem. O delegado olhou e disse: "Infelizmente, o povo já fez o julgamento, né?" E foi isso. Nunca mais recebi ligação. Nunca mais tive resposta. Fiquei com a fama. Vendi o que sobrou, fui morar de favor com minha irmã em outro bairro. Mas mesmo longe, o peso não passa. Eu acordo no meio da noite lembrando do barulho do fogo estalando no alumínio do carrinho. E da menina que eu vi falando com aquele homem. Ela voltou para a escola, mas eu nunca mais consegui passar por lá. Um tempo depois, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi, achando que era algum cliente antigo. Mas era uma voz de homem, calma, dizendo: "Você tentou me atrapalhar", e desligou. Não sei se era ele. Pode ter sido trote. Mas o som daquela voz me gelou até o osso, porque ele falava igualzinho o homem do carro branco. Desde então, eu mudei de nome nas redes. Não posto mais foto, nem do meu rosto. Só saio para trabalhar quando o sol já está alto. Carrego sempre o celular com gravação pronta, se alguém tentar me acusar de novo. Não dá mais para confiar em ninguém. Às vezes fico pensando que devia ter feito diferente. Ter filmado, ter avisado a diretora, ter gritado na hora. Mas quando a gente é pobre, ambulante, ninguém escuta. A gente aprende a abaixar a cabeça, mesmo quando sabe que está certo. E no meu caso, abaixar a cabeça me destruiu. Outro dia passei perto daquela praça. O chão ainda tem a marca preta do fogo. E um dos meninos que sempre comprava comigo, o Lucas, estava sentado no banco. Quando me viu, baixou o olhar. Fingiu que não me conhecia. 2 passos depois, ele cochichou pro amigo e apontou para mim. E eu ouvi. Ouvi ele dizer: "É o cara dos churros, aquele da reportagem." Eu parei ali sem saber o que fazer. Pensei em ir até eles e explicar tudo de novo. Mas para quê? Ninguém quer ouvir de novo a mesma história. Preferem acreditar na mentira que já se espalhou. De noite, quando tô deitado, lembro da minha voz tremendo no depoimento, tentando convencer os policiais de que eu só quis proteger. E lembro do olhar deles, meio cansado, como quem pensa: "Todos dizem isso." Eu falo para mim mesmo que fiz o que pude, que não tenho culpa. Mas quando fecho os olhos, vejo o carrinho pegando fogo e escuto aquela frase de novo: "Você tentou me atrapalhar." Não sei se era ameaça, confissão ou só coisa da minha cabeça, mas desde aquele dia eu não durmo direito. E toda vez que passo por alguma escola e vejo um carro parado por tempo demais, eu sinto o mesmo nó na garganta. A vontade de fazer alguma coisa e o medo de ser acusado de novo. Hoje eu vivo de bicos, lavo carro, corto grama, conserto portão, mas nunca mais montei um carrinho de churros. Aquele carrinho era minha vida e levaram ele embora como se eu fosse lixo. E o pior é que a polícia nunca pegou o homem. Nunca. Ele sumiu como se nem existisse. E eu fiquei sendo o nome mais fácil para culpar. Às vezes me pergunto se ele ainda passa por alguma outra praça, se ainda faz as mesmas coisas, com outro nome, outro carro.
E se alguém agora está tentando avisar, do mesmo jeito que eu tentei. Mas ninguém acredita. Ninguém quer ouvir o que incomoda. Eu só conto isso porque acho que, se um dia alguém escutar, vai entender que nem sempre o monstro é quem apontam. Às vezes o monstro é quem acende o fogo e fica olhando, esperando você ser queimado por uma culpa que não é sua. E se um dia você vir alguém sozinho na praça, tentando vender o que sobrou da própria vida, não acredita em tudo que falam, porque pode ser alguém como eu, alguém que só quis proteger. Eu nunca devia ter cavado aquele buraco. Era só para colocar mais carvão, deixar o fogo vivo até o fim da noite. Coisa que eu fazia quase todo dia ali na beira da BR-163, perto de uma entrada de terra que leva para um sítio abandonado. Meu ponto era simples: uma barraca de lona, uns bancos feitos de pneu, o cheiro de carne queimando misturado com diesel. Os caminhoneiros já me conheciam, paravam, comiam, contavam piada. Eu ficava ali até tarde, às vezes até depois da meia-noite, escutando o barulho da rodovia como se fosse companhia. A terra daquele trecho é seca, dura, e cada vez que chovia, formava umas poças fundas que atrapalhavam de acender o carvão. Então, decidi cavar um buraco novo, mais fundo, para fazer tipo uma fornalha. Peguei a pá, fui cavando devagar, e logo vi que a terra ali era diferente. Mais escura, parecia mexida há pouco tempo. Na terceira ou quarta passada de pá, senti bater em algo. Não era pedra, era leve, meio oco. Abaixei, limpei com a mão, parecia um osso, pequenininho, meio curvado. Na hora eu pensei que fosse bicho, algum cachorro, mas aí achei outro, e outro, uns menores ainda, um redondinho, parecia um crânio pequeno do tamanho da mão fechada. O barulho da rodovia sumiu para mim. Fiquei ali ajoelhado, suando frio. Olhei para trás da barraca e senti um negócio ruim. Era tipo um medo, mas não de fantasma. Era medo de ter achado o que não devia. Fui até o posto da frente, chamei um guarda da rodovia. Ele veio, olhou rápido e já foi dizendo que devia ser resto de animal. Eu tentei insistir, falei do formato, que era pequeno demais para cachorro. Mas ele mandou eu esquecer. Disse que não valia a pena se meter. No outro dia, quando voltei para abrir a barraca, vi que o buraco estava tampado, bem arrumadinho, como se alguém tivesse feito questão de esconder. E o saco de carvão novo que eu deixei do lado tinha sumido. Achei estranho, mas continuei. O movimento era bom, eu precisava do dinheiro. Fiquei tentando não pensar, só trabalhar. Até que naquela noite, umas 2 da manhã, apareceu um carro preto sem placa da frente. Parou devagar, farol apagado. 2 homens desceram. Não eram clientes. Nenhum deles olhou para a carne, nem para o cheiro. Um deles só falou baixo, que eu devia continuar vendendo, como se nada tivesse acontecido. Eu tentei rir, fingir que não entendi, mas o outro se aproximou e encostou a mão na chapa quente, sem se mexer, olhando para mim. Disse: "A gente sabe o que você viu." Não tive coragem de responder. Eles ficaram ali, em pé, uns minutos, e depois voltaram para o carro e foram embora. Eu pensei em desmontar tudo e sumir, mas eu não tinha para onde ir. Aquela era minha única renda. Então fiquei. Só que desde aquele dia, ninguém mais parou para comer. Nem caminhoneiro, nem moto, nada. O fogo da churrasqueira parecia não querer acender. O vento trazia um cheiro de terra molhada, mesmo sem chover. E toda vez que eu pisava atrás da barraca, sentia o chão mais fofo, como se alguém tivesse mexendo ali à noite. Eu cheguei a pensar que estava ficando doido, juro. Toda vez que eu olhava para o canto da lona, onde era o buraco antigo, parecia que a terra se mexia, tipo alguém passando por baixo, bem devagar. Eu pisava firme, chutava o chão e não via nada, mas o barulho estava lá,
Comecei a dormir cada vez menos. Ficava virando a noite na beira da estrada, acendendo carvão sem parar só para ter luz. Eu dizia para mim mesmo que era rato, tatu, qualquer coisa. Só que uma madrugada, umas 3 da manhã, escutei o barulho de pneu no cascalho e quando olhei, o mesmo carro preto estava vindo. Ele parou do mesmo jeito. Farol apagado. Eu nem esperei descerem, comecei a guardar as coisas, mas um deles falou meu nome. Falou certo, completo, o que eu não usava nem na placa da barraca. Disse para eu parar com aquilo. Eu perguntei, parar o quê? E ele só respondeu, de cavar. A voz era calma, mas dava medo. Aí ele jogou um saco de carvão novo no chão, igual ao que tinha sumido, e falou para eu usar só daquele. Depois voltaram para o carro e foram embora, devagar, como se tivessem tempo de sobra. Eu devia ter ido embora também, mas fiquei. Toda noite eu acendia o fogo e fingia que nada aconteceu. E realmente, por umas semanas, nada mais aconteceu. Até o dia em que o carvão acabou e eu usei outro saco comum. Na hora que comecei a cavar para fazer o buraco novo, o chão afundou. Senti o pé descer de uma vez e quase caí junto. Quando a fumaça levantou, vi o que parecia um tecido enterrado. Puxei um pedaço e era pano de roupa, roupa infantil. E tinha um brinquedo junto, um carrinho pequeno, quebrado. Não consegui mais mexer. Voltei correndo para o asfalto. Tentei ligar para a polícia do posto, mas o rádio estava mudo. Peguei o celular, sem sinal. Fiquei parado no acostamento, olhando para a barraca, para o buraco, e percebi que o carro preto estava lá de novo, parado mais adiante, motor ligado. A porta do passageiro abriu devagar. Um dos homens ficou ali, em pé, só olhando para mim. Ele não falou nada, só apontou para o fogo como se mandasse eu voltar a trabalhar. Eu não sei o que me deu, mas voltei. Peguei o espetinho, virei a carne, fingi normalidade. E eles ficaram ali, olhando, até o sol nascer. Depois que foram embora, desmontei tudo. Peguei a lona, o isopor, as facas e deixei o ponto como estava antes. Enterrei o resto de carvão, tampei o buraco com o pé e fui embora sem olhar para trás. Dias depois, ouvi no rádio que tinham achado ossos numa fazenda próxima. Falaram que era coisa antiga, talvez de cemitério indígena, e que não era nada demais. Só que mostraram uma foto da área, e eu reconheci. Era meu ponto. Desde então, nunca mais voltei para a rodovia. Às vezes passo de carro por perto e ainda vejo alguém vendendo espetinho no mesmo lugar. Uma barraca igual à minha, até o mesmo tipo de chapa. E sempre que o fogo acende, eu juro que sinto o cheiro daquele carvão de novo, como se ele tivesse vindo do mesmo buraco. O dia em que eu vi aquela moça pela primeira vez, eu estava com o isopor quase vazio e já pensando em ir embora. Era fim de tarde na rodoviária de Campo Grande e o movimento tinha caído. Muita gente apressada, umas famílias voltando do interior, caminhoneiro dormindo em cima das malas. Aquele tipo de fim de dia que a gente só quer fechar a conta e pegar o ônibus para casa. Ela apareceu do nada. Jovem, cabelo liso, blusa branca, calça jeans clara. Tinha uma mochila pequena nas costas e o olhar perdido. Veio direto na minha direção, perguntando se eu podia ajudar com uns trocados para passagem. Disse que tinha perdido o ônibus para Dourados, que o namorado tinha ficado com o dinheiro e que só precisava de mais uns reais para completar o valor. Eu nem pensei muito. Tirei umas moedas do bolso do avental e dei. Ela agradeceu com um sorriso meio nervoso e foi embora andando rápido. Parecia sincera. Essas coisas acontecem direto ali. E eu não sou de negar ajuda. Uns 2 dias depois, eu estava no mesmo ponto da rodoviária, vendendo coxinha e refri. E vi ela de novo, mesma roupa, mesma mochila. E pediu o mesmo valor, com a mesma história. Foi aí que eu percebi que algo estava errado. Eu perguntei se ela não tinha conseguido viajar antes
E ela disse que não, que perdeu o ônibus de novo. Só que dessa vez, o olhar dela estava vazio, meio desligado, como se não lembrasse nem de mim. Aquilo ficou na minha cabeça. Depois que ela foi embora, fiquei reparando no movimento e juro, umas 3 horas depois, apareceu outra moça igualzinha, mesma idade, mesma roupa, mesma mochila. Só o rosto era um pouco diferente, mas o jeito, a voz, a conversa, tudo igual. Fiquei arrepiado. Na rodoviária, a gente vê de tudo, mas nunca tinha visto gente repetindo história daquele jeito. Comecei a comentar com outro vendedor, o seu Valdir, que vende água de coco do outro lado da plataforma. Ele falou que também já tinha visto umas meninas assim, pedindo dinheiro e que achava que era golpe. Só que o jeito que ele falou parecia com medo. Naquela noite eu fiquei até mais tarde. O último ônibus para Aquidauana tinha atrasado e eu resolvi esperar para tentar vender o resto dos salgados. Foi aí que vi de novo a mesma moça, sentada num banco, sozinha, olhando para o nada. Eu me aproximei devagar e perguntei se estava tudo bem. Ela virou o rosto devagar e me olhou, mas parecia não me ver, como se eu não estivesse ali. Aí um homem apareceu atrás dela, terno escuro, cabelo raspado. Falou alguma coisa no ouvido dela, pegou na mochila dela e ela levantou. Eles foram andando juntos e ela olhava para o chão o tempo todo. Os dois saíram pela lateral da rodoviária, por um portão que nem devia estar aberto. Eu fiquei com aquilo martelando. Fui até o segurança e contei o que tinha visto. Ele deu de ombros, disse que devia ser casal brigando e que não era problema dele. Eu tentei esquecer, mas não consegui. Na noite seguinte, voltei no mesmo horário e tinha outra moça igual, parada perto dos banheiros com a mesma fala. Só que dessa vez, quando ela me viu olhando, virou as costas rápido e entrou na área de embarque. Eu fui atrás. Não sei explicar direito o que aconteceu depois. Lembro de passar pela porta de vidro, ver ela andando rápido em direção aos fundos e depois tudo ficou meio confuso. Parecia que a luz tinha apagado ou eu fiquei tonto, não sei. Acordei num lugar que não reconheci, chão frio, cheiro de gasolina e ferro. Ouvi vozes, passos e um barulho de porta de ferro batendo. Tentei me mexer, mas o corpo não respondia direito. Eu devia ter desmaiado, sei lá. Quando acordei de verdade, já era dia. Estava deitado atrás da plataforma de carga, com o isopor tombado e o avental sujo. O relógio do meu celular mostrava quase 2 dias depois. 2 dias inteiros sumido. A polícia disse que me encontraram desmaiado e que podia ter sido um assalto, mas não levaram nada. O dinheiro, o celular, tudo ainda comigo. Só o isopor tinha sido mexido e a tampa parecia cortada, não aberta. Voltei a trabalhar depois de 1 semana. Todo mundo comentava que eu devia ter passado mal, que foi calor demais, mas eu sabia que não era isso. Eu não desmaiei à toa. E o pior é que quando voltei para a rodoviária, as meninas ainda estavam lá. Outras, mas iguais. Mesmo o rosto pálido, mesma roupa, mesma conversa, todas com uma mochila pequena nas costas e a mesma história decorada. Um dia, cheguei a ver uma delas entrando num carro preto parado na rua de trás. Tinha mais 2 pessoas no banco da frente. Ela entrou sem olhar para os lados, como se estivesse sendo chamada, e o carro saiu devagar, sem placa visível. Eu anotei o horário, tentei avisar um policial que fazia ronda ali, mas ele falou para eu parar de inventar coisa, que já estavam de olho e que não era para eu me meter. Desde então, eu não encosto em ninguém que peça dinheiro ali, porque eu sei que aquelas meninas não estavam pedindo por conta própria. Tinha alguém mandando. Todas pareciam repetidas, como se tivessem sido treinadas. E o olhar delas era sempre o mesmo, vazio, calmo demais, como se já soubessem que não iam para lugar nenhum. Uns meses depois, a rodoviária passou por uma reforma e trocaram o pessoal da segurança. Um dos novos me contou que acharam um depósito antigo embaixo de uma das plataformas desativadas, com colchonetes, restos de comida e várias mochilas iguais.
Eu perguntei o que fizeram, mas ele disse que não sabia, que só mandaram fechar e que ninguém comentou mais nada. Hoje, toda vez que vejo uma moça com mochila pedindo trocado para passagem, eu sinto um negócio ruim no estômago. Não é pena, é medo. Medo de lembrar o que aconteceu comigo e medo do que pode estar acontecendo com elas. Eu nunca descobri o que fizeram comigo nesses 2 dias. Só sei que, desde então, às vezes, eu acordo no meio da noite com o som de rodinhas de mala raspando no chão. Igual às delas, mesmo quando estou em casa, longe da rodoviária. Tudo começou por causa de um cheiro que eu não consegui mais tirar do ar. Eu vendo bolinho de aipim na janela da minha casa, aqui no alto do morro. Faço isso desde que meus filhos eram pequenos. Todo mundo do beco conhece o cheiro. É aquele cheiro de óleo quente, cebola, alho. Coisa boa que dá fome até em quem já comeu. Só que um dia, esse cheiro virou outra coisa. Na semana antes de tudo começar, teve um tiroteio forte por aqui. Foi de noite. Fiquei encolhida no chão da cozinha com as panelas tampadas e o botijão desligado. Quando amanheceu, o beco estava cheio de buraco de bala e o pessoal da rua de baixo dizia que a polícia tinha levado um corpo. Ninguém perguntou de quem era. Aqui, ninguém pergunta. Fiquei uns dias sem fritar nada. O cheiro de pólvora e fumaça grudou nas paredes. Quando finalmente o movimento acalmou, voltei a trabalhar. Lavei o tacho, troquei o óleo, cortei o aipim, tudo normal. Mas na hora que o primeiro bolinho começou a dourar, senti que o cheiro estava errado. Era forte, pesado, lembrava carne queimada. Achei que o óleo era o problema. Joguei fora, lavei de novo, comprei outro botijão. Até pensei que fosse o gás. Mas o cheiro continuava. Não era sempre. Tinha hora que o cheiro vinha do nada, como se alguém tivesse acendido alguma coisa atrás da casa. Meu quintal é pequeno, dá para os fundos de uma viela que ninguém usa mais. Um pedaço de chão batido, com umas telhas velhas e umas caixas plásticas empilhadas. Numa madrugada, acordei com um barulho ali, tipo um estalo, um chiado, como se o gás estivesse escapando. Quando saí, senti aquele cheiro de novo, bem mais forte. No dia seguinte, chamei meu sobrinho para olhar o botijão. Ele disse que o registro estava solto e que devia ter vazado durante a noite. Troquei tudo, fechei o gás, ventilei o quarto. Só que mesmo assim, o cheiro ficou. Foi aí que percebi que vinha dos fundos. Entre o muro e a parede da cozinha, tinha um pedaço de terra meio remexido. A cor era diferente, parecia que alguém tinha cavado ali e depois tapado às pressas. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não comentei com ninguém. 2 dias depois, a vizinha veio comprar bolinho e falou: "Tá diferente hoje, hein? Tá com um cheiro meio forte." Dei risada e disse que devia ser o óleo novo. Mas quando virei para a frigideira, juro que senti vontade de vomitar. O cheiro não era só ruim. Era um cheiro que grudava na garganta, que não deixava a gente respirar direito. Parei de vender por uns dias, só que o pessoal começou a bater na janela pedindo: "Faz só uns 2 para mim, dona Ana." E eu voltava, mesmo com o estômago embrulhado. O dinheiro estava curto e ninguém mais na rua falava do tiroteio. Até que uma noite deu um vento forte e derrubou umas telhas lá atrás. Quando fui juntar, vi o que tinha debaixo. Um pedaço de pano encharcado queimado nas pontas e um cheiro que não dava para confundir. Meu corpo travou. Era cheiro de carne. Não carne de cozinha, carne de gente. Saí correndo, fui até o bar da esquina e pedi para o rapaz ligar para a polícia. Eles vieram no outro dia de manhã, olharam o buraco e disseram que devia ser resto de animal. Fizeram umas perguntas sem olhar muito para mim e foram embora. No dia seguinte, meu quintal estava do mesmo jeito, só o buraco mais fundo. E o cheiro pior. Comecei a lavar tudo com vinagre, álcool, o que tivesse. Troquei o gás de lugar, joguei fora o tacho velho. Mas não adiantou. O cheiro voltava quando eu fritava. Era como se o óleo lembrasse.
Um tempo depois, fiquei sabendo por um rapaz que trabalha no bar que, na noite do tiroteio, um dos homens não tinha sido levado. Sumiu. Dizem que correu para os fundos das casas. Eu tentei não pensar nisso. Continuei vendendo. O cheiro já fazia parte do ar. As pessoas vinham, comiam, elogiavam. Só de vez em quando alguém franzia o nariz, mas ninguém comentava. A única que falou foi uma moça nova que se mudou para o beco. Um dia ela disse: "Dona Ana, juro que senti cheiro de churrasco vindo da sua janela, mas era madrugada." Fiquei quieta. Depois dessa noite, comecei a ouvir estalos na cozinha quando o fogo estava apagado. Como se o óleo borbulhasse sozinho. E às vezes, mesmo sem estar fritando nada, eu via a fumaça subir da frigideira. Comecei a deixar a janela fechada, mas o cheiro passava pelas frestas. Um vizinho me perguntou se eu estava queimando lixo. Outro disse que devia ser encanamento. E assim ficou. Ninguém nunca mais falou daquele buraco. E eu nunca mais consegui fazer os bolinhos terem o mesmo gosto. Hoje em dia, o pessoal ainda compra. Diz que meu tempero é único, que dá para sentir de longe. Eu rio. Agradeço, mas por dentro me dá um arrepio, porque quando o óleo começa a chiar, eu sei que o cheiro está voltando. E ele sempre volta igual, pesado, doce, impossível de ignorar. Mas ninguém mais sente, só eu. E o pior é que agora, às vezes, quando o vento muda, parece que vem outro cheiro junto. Um cheiro de cabelo queimado, bem rápido, que passa e some. Não sei se está na minha cabeça, se ficou impregnado nas paredes ou se ainda tem alguma coisa lá embaixo, nos fundos. Mas toda vez que acendo o fogo, antes mesmo de o óleo esquentar, já sinto ele no ar. E o pior é que o bairro inteiro continua do mesmo jeito. Gente vendendo, rindo, ouvindo música alta, como se nada tivesse acontecido. Aqui, o cheiro da morte não espanta ninguém. Só mistura no ar com o resto da vida. Eu percebi que tinha alguma coisa errada nela na terceira vez que apareceu. Trabalhar de noite aqui na praça é tranquilo na maior parte do tempo. Gente indo e vindo do terminal, motorista que para comer, casal que briga, bêbado que pede fiado, tudo normal. Mas essa mulher era diferente. Ela sempre vinha sozinha, capuz vermelho, todo fechado até o queixo, mochila preta atravessada no ombro. Chegava rápido, pedia o cachorro quente do mesmo jeito, salsicha dupla, sem ketchup. Comia ali mesmo, calada, olhando para os lados o tempo todo. Quando terminava, saía sem olhar para mim, andando meio apressada para o ponto de ônibus. Eu achava curioso, só isso. Até porque mulher sozinha de madrugada ali na praça é raro. Mas teve uma noite que ela veio 2 vezes, uma perto das 10 e outra já passando da meia-noite. A segunda vez ela nem comeu. Ficou parada uns metros dali, mexendo no celular apontado para o carrinho. Foi aí que comecei a ficar encucado. No outro dia, comentei com um colega que vende pipoca ali perto. Ele falou que também já tinha visto ela tirando foto da barraca dele. Disse que pensou ser turista, mas turista tirando foto de vendedor no meio da noite? Não fazia sentido. Fiquei com aquilo na cabeça. A praça é iluminada, mas tem uns cantos que a luz queima e ninguém troca. E foi bem num desses pontos escuros que uma semana depois eu vi de novo o reflexo do celular dela, virado para mim. Eu estava sozinho, fechando as coisas. Ela estava parada atrás do coreto, gravando. Pensei em ir lá perguntar o que queria, mas travou. O corpo pareceu entender o perigo antes da cabeça. Só consegui fingir que não vi, continuar guardando as coisas e ir embora o mais rápido que deu. No caminho para casa, olhei para trás várias vezes. A rua estava vazia, mas tive certeza de que alguém vinha uns 10 passos atrás. Não vi ninguém, só o barulho dos meus próprios passos. Mas eu juro que escutei outro ritmo, mais leve, como salto batendo no chão molhado. Depois daquela noite, eu comecei a notar coisa que antes não reparava.
Um carro preto parado na esquina, o mesmo modelo quase todo dia. Gente que passava devagar demais perto do carrinho. E o pior, meu celular tocava com um número desconhecido e ninguém falava nada. Só dava para ouvir o som de rua, buzina, passo de gente. Um dia, já era quase 11h30, ela apareceu de novo. Mas dessa vez não veio até o carrinho. Ficou encostada num poste, olhando para o outro lado da praça. Estava sem o capuz, com o cabelo preso, e segurava o celular de um jeito que eu via a tela acesa, gravando. Nessa hora passou uma viatura e eu aproveitei para chamar. Expliquei para o policial que tinha uma mulher filmando os vendedores fazia dias, que eu achava estranho, que podia ser algum tipo de crime. O cara riu e falou: ela deve estar fazendo vídeo para rede social, relaxa. Foi embora e pronto. No outro dia, a mulher voltou, mas não sozinha. Tinha um homem com ela, de boné e mochila. Eles ficaram parados juntos, olhando para o carrinho de um jeito que me fez suar frio. Ela comeu o lanche rápido e foi embora. O homem ficou mais um tempo, mexendo no celular e me observando, até que cruzou a rua e sumiu. No fim da noite, recebi mensagem no meu WhatsApp. Número desconhecido. Só dizia: não precisa tentar entender, só continua vendendo. Apaguei na hora, bloqueei, mas fiquei mal, não consegui dormir. 2 dias depois, uma mulher do lado da pastelaria me chamou e contou que um grupo estava filmando todos os ambulantes dali para extorquir. Eles gravavam sem a pessoa ver, montavam um vídeo dizendo que vendia comida vencida ou ilegal e depois cobravam para não postar. Quem não pagava tinha o nome espalhado em páginas de denúncia falsas. Quando ela falou isso, me deu um gelo. Tudo fazia sentido. E a mulher do capuz era quem escolhia as vítimas. Tentei ir na delegacia, contei o que estava acontecendo. O policial anotou e disse que ia encaminhar para o setor responsável. Nunca me chamaram de volta. Naquela noite, fechei mais cedo. Fui para casa com o coração batendo alto, olhando para os lados o tempo todo. Cheguei e fiquei olhando pela janela. Rua vazia. Silêncio. Mas umas 2 horas depois, alguém bateu no portão. 3 batidas secas. Olhei pela fresta e vi um pacote deixado no chão. Peguei achando que era entrega errada. Dentro tinha um envelope com uma foto impressa. Era eu fechando o carrinho. E atrás, escrito à mão: cuidado com o que denuncia. Fiquei paralisado. Na foto dava para ver o reflexo da mulher de capuz no vidro do coreto. Ela estava filmando mesmo e sabia de tudo. No outro dia, nem abri o carrinho. Fui embora da praça e não voltei mais. Soube que outros ambulantes também receberam foto parecida. Ninguém fala sobre isso, mas todo mundo entende. De vez em quando passo por lá de ônibus, ainda vejo alguém sentado no mesmo banco, com o mesmo capuz vermelho. E toda vez eu baixo a cabeça e finjo que não vi. Porque parece que, de algum jeito, ela nunca parou de olhar pra gente. Eu nunca mais consegui tomar o próprio café que vendo. Parece exagero, eu sei, mas depois do que aconteceu naquela madrugada, o cheiro dele me dá enjoo. Eu trabalho na rodoviária de Recife faz uns 15 anos. Vendo café, pão com queijo, bolo de rolo. Fico sempre perto da plataforma de embarque dos ônibus interestaduais. O pessoal já me conhece. Muita gente até diz que o meu café acorda até morto. Só que, de uns meses para cá, começou a dar errado. Primeiro foi o cheiro. O café sempre teve aquele aroma bom, né? Firme, quente, aquele cheiro que anuncia o dia. Mas teve um dia que logo que abri a garrafa, me veio um cheiro diferente. Tipo ferro quente, sabe? Como se tivesse uma panela velha queimando. Pensei que fosse sujeira no pó, troquei de marca, mas continuou. Comecei a achar que o problema estava na água. Eu sempre fervia num balde de alumínio grande que um amigo me arrumou.
Ele trabalha na oficina da rodoviária e me disse que aquele balde era de descarte, de um ônibus que tinha se acidentado. Eu nem perguntei muito, aceitei, limpei bem, passei vinagre, bicarbonato, deixei de molho. Ficou brilhando, parecia novo. Na primeira semana deu tudo certo, café quentinho, normal. Mas depois começou o tal cheiro. Não era forte sempre. Às vezes eu sentia, às vezes não. Mas quando dava para sentir, parecia ferrugem misturada com fumaça. Uma madrugada, umas 3h30, eu estava servindo o pessoal que esperava o ônibus para Petrolina. A fumaça da garrafa começou a subir mais densa que o normal. Eu lembro disso porque o cara que estava tomando comentou: "Rapaz, teu café tá fumando igual escapamento de caminhão." A gente riu, mas quando ele cheirou, fez uma cara estranha. Não falou nada, só deixou o copo na minha mesa e foi embora. Depois daquilo, fiquei encucado, joguei o resto fora, lavei tudo, fiz de novo. E de novo o mesmo cheiro. Era como se a água pegasse o gosto do balde. Um dia resolvi ferver a água num outro panelão emprestado, só para testar. Deu certo, o cheiro sumiu. Fiquei aliviado, achei que o balde estava com o metal cansado, sei lá. Mas aí, umas noites depois, eu voltei a usar ele porque o outro estava emprestado. E o cheiro voltou, dessa vez mais forte. E pior, eu comecei a ver umas coisas no vapor. É difícil explicar. Sabe quando o vapor sobe e parece que forma desenho? Tipo nuvem? Pois é, eu via uns rostos ali. Rostos de gente. Parecia distorcido, mas dava para perceber olho, boca. Eu olhava e sumia, mas depois aparecia de novo. No começo, achei que era o sono. Eu costumo trabalhar direto, sem dormir. E o calor da chapa e o cheiro do café, às vezes me deixam tonto. Mas aquilo não era cansaço. Teve uma noite que o vapor subiu devagar, fez um redemoinho e parou na minha frente. Eu juro, parecia o rosto de uma mulher. Queimada, a pele meio escura, meio avermelhada, o cabelo grudado, o olhar parado, e sumiu igual fumaça batendo no vento. Eu larguei o balde ali e fui para fora respirar, mas o cheiro veio atrás de mim. Desde então, toda vez que eu esquentava a água naquele balde, o cheiro vinha e o vapor formava alguma coisa. Um senhor que vende pipoca perto de mim até brincou dizendo que o balde era assombrado. Eu ri na hora, mas por dentro fiquei mal. Uma semana depois, encontrei o cara da oficina, o mesmo que tinha me dado o balde. Perguntei de onde exatamente ele tinha tirado aquilo. Ele disse que era de um ônibus que pegou fogo na BR, um tal de Garanhuns Recife, e que o balde fazia parte da cozinha improvisada do motorista. "Mas tá limpo, homem", ele falou. "Foi lavado com soda. Não tem nada ali." Mas tinha. Eu quase parei de vender café depois disso, porque o cheiro começou a impregnar. Mesmo quando eu usava outra panela, outro fogo, parecia que o ar inteiro da rodoviária tinha esse cheiro de ferro quente. Uma madrugada, a fumaça subiu de novo. E dessa vez, não foi rosto. Foram mãos. Como se alguém tentasse sair dali de dentro pelo vapor. Eu fiquei travado. Um rapaz que passava viu e perguntou se eu estava bem. Eu só respondi que tinha queimado a mão. Mas não tinha queimado nada. Era outra coisa. Nessa mesma noite, o segurança comentou que desde o acidente daquele ônibus, ninguém mais queria parar no ponto final dele. Disse que o fogo pegou de repente, que o motorista tentou salvar o pessoal, mas ficou preso dentro. E adivinha qual era o número do ônibus? O mesmo que estava escrito no fundo do meu balde, gravado em baixo relevo, bem pequenininho. Depois que eu vi isso, comecei a reparar melhor. Toda madrugada, entre 2 e 3, o vapor subia com força. E parecia sempre mostrar a mesma coisa. Um rosto, uma mão, uma sombra. Como se quisesse lembrar alguma coisa que ninguém quer lembrar. Um dia, um passageiro velho me pediu um copo de café. Quando ele cheirou, ficou pálido. Perguntou onde eu tinha feito. Eu contei por alto e ele ficou mudo um tempo, olhando para o vapor que saía da garrafa. Depois disse, baixinho:
Esse cheiro é o mesmo que tinha quando tiraram os corpos. Depois disso, eu não aguentei mais. Levei o balde até a oficina e deixei lá. Não quis jogar fora porque, sei lá, parecia falta de respeito. Fui embora sem olhar para trás. Hoje eu ainda vendo café, mas uso garrafa elétrica. Mesmo assim, às vezes, o cheiro volta. Não é sempre. Só quando está perto das 3 da manhã, a fumaça sobe, bem devagar. E no reflexo da garrafa, parece que alguém olha de volta.